Hoje nós temos aqui um hall aí de pessoas que vão trazer para nós alguma experiência, né? A gente vai começar com o Fábio, que ele vai falar um pouco para a gente do uso de videoaulas no ensino virtual, falar um pouco da situação e de perspectivas futuras. Então, o Fábio, para quem não conhece, ele é professor aqui, acho que, desculpa, Fábio. Todos acho que conhecem o Fábio, né? Além de ser um professor conhecido aqui na ESC, é uma pessoa que tem uma história toda ligada à ESC, né? Sua família, né, Fábio? Todos aí, raiz aqui dentro da ESC, então acho que todo mundo aqui conhece ele. Além de ter uma participação super importante na reitoria, na administração, e além de fazer tudo isso, né, um grande pesquisador também, ele ainda consegue se dedicar bastante às tecnologias de ensino, né? Então, o Fábio ele tem uma experiência muito bacana, ele tem não é porque é meu colega lá de sala, mas ele tem um material didático fantástico e ele foi acumulando ao longo dos tempos, então ele vai trazer para a gente um pouco dessa experiência. Então, eu não sei se a Vilma quer comentar mais alguma coisa, ou antes eu passo para o Fábio. Bom dia a todos, satisfação tê-los aqui e começarmos com a palestra do professor Fábio. Obrigada, Daniel. Eu vou passar a palavra para o Fábio, então. Fábio, se você quiser complementar a sua apresentação, e fica à vontade depois também para começar quando você se sentir à vontade aí. Pode ir, fica à vontade. Ok, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui participando desse encontro. Acho que é uma iniciativa muito importante que a Escola de Engenharia tomou e que outras unidades da USP estão participando também de alguma forma. A minha apresentação aqui é mais no intuito de colaborar um pouquinho do que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? A minha experiência, acho que é tão próxima quanto a de qualquer um que tem aqui, quer dizer, eu não tenho não caminhei muito mais do que vocês, mas, no entanto, eu tive a sorte, no início do primeiro semestre, de contar com a ajuda do CETEP, e fiz o meu curso lá de modelagem da produção, 10 aulas lá no CETEP, e a partir daí comecei a ver um pouquinho como que era essa dinâmica e buscar outras coisas. Além disso, eu tive uma experiência com o Coursera em 2015. Eu e o professor Luiz Ricardo Cabache fizemos um contato com o Coursera, porque o Coursera tinha acabado de assinar um convênio com a USP. E, a partir desse convênio, a ideia é que a USP fizesse propostas de cursos para a plataforma. Então, eu acabei gerando um relatório, que, inclusive, eu já passei para o Daniel a respeito do Coursera. Eu fiz uma modelagem de como é que se propunha cursos, o que se esperava dos cursos e tal. Então, o que eu vou apresentar aqui hoje é um pouquinho dessa experiência, e eu procurei coletar também algumas outras questões relacionadas à plataforma do EDX, né? Então, as recomendações que eu vou apresentar aqui são recomendações tanto do Coursera quanto do EDX de como elaborar videoaulas, tá bom? Daniel, tá dando para ver direitinho a tela aí? Está sim, Fábio. Tá bom, obrigado. Bom, então, o título da minha palestra foi o uso de videoaulas no ensino virtual, situação atual e perspectivas futuras. Essa questão do uso de videoaulas, na realidade, eu percebi que, conforme eu fui estruturando também o e-disciplinas, das minhas disciplinas, que, na realidade, a videoaula é uma parte integrante, né? Ela é um meio para que você consiga atingir os objetivos, tanto instrucionais, quanto de aprendizado de cada aula que a gente ministra. Nesse sentido, tem todo um arcabouço de outras ferramentas em volta da videoaula, né? Que também são igualmente importantes. Então, nesse sumário aqui que eu preparei, eu vou falar um pouquinho a respeito do ambiente universitário, que
facilita essa questão do aprendizado no ensino virtual. É necessária uma mudança de foco de como a gente faz em sala de aula para fazer como videoaula virtual. E aí vou apresentar algumas recomendações dessas duas plataformas aí, né? Como é que é o planejamento da videoaula, o uso, o conteúdo, o que ele recomenda quando a gente vai gravar videoaulas, e algumas atividades complementares que eu tenho utilizado para viabilizar o ensino à distância, né? Virtual. E depois, como nós estamos numa escola de engenharia, eu vou propor uma sistematização final disso tudo que eu falei, utilizando uma técnica de modelagem, mas que é perfeitamente inteligível para todos que estão assistindo, né? E daí eu vou falar das situações, da situação atual e das perspectivas futuras. A primeira questão, acho que é o ambiente universitário, né? Talvez se nós estivéssemos em outro ambiente, essas questões provavelmente seriam mais difíceis de ser conduzidas, mas o fato da gente estar no ambiente universitário, a gente dispõe, inclusive, de diversas plataformas hoje, eu coloquei algumas delas aqui, que visam o ensino virtual ou algo do tipo, né? O Coursera é uma iniciativa das universidades públicas americanas, mas que também tem algumas universidades privadas como Stanford, que faz parte, né? Talvez seja a maior iniciativa que exista no mundo. O edX é uma plataforma que começou com uma iniciativa no MIT, de Harvard, e hoje também tem várias universidades integradas. O TED, que a gente não pode chamar de uma plataforma de ensino, mas é interessante como uma plataforma de palestras, né? A proposta deles em relação ao tempo e duração da palestra, inclusive a própria metodologia que eles utilizam para motivar a plateia, né? Eu acho bem interessante. E o Veduca, que é uma plataforma nossa aqui do Brasil, que também acaba aproveitando o conteúdo do edX, do Coursera, e tem conteúdo próprio desenvolvido, né? O próprio Daniel tem um curso aí no Veduca, né? Bom, algumas questões, alguns objetivos, assim, e primeiras recomendações que essas duas plataformas maiores têm, né? Coursera diz o seguinte, né, que o curso deve ser projetado para atrair, motivar, envolver e voltar a envolver os alunos, né? Isso é uma questão muito importante, porque eu tenho percebido também como professor, ministrando disciplinas agora no primeiro semestre e no início agora do segundo semestre, é que o aluno assiste a videoaula várias vezes, diferentemente de uma aula expositiva, que ela é efêmera, né? A gente apresenta, ela acaba, o aluno daí vai buscar informação em outros meios, né? A videoaula não, ela fica ali, né? Então, por exemplo, eu tive um comentário num aluno meu durante a aula passada, que eu tinha passado uma tarefa para ele fazer, e ele falou assim: olha, professor, eu já assisti 5 vezes a sua videoaula e ainda não sei o que tem que fazer, né? Então, na realidade, é importante que a videoaula, de certa forma, aborde um tema específico e tenha um foco também em demonstrar valor, né? Acho que essa questão de possuir foco em demonstrar valor, depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe. O edX também diz o seguinte, né, que a ideia é que a gente forneça uma lista de resultados de aprendizagem mensurável por aluno. Eu acho que isso, o eDisciplinas é uma ferramenta fantástica que permite fazer isso de uma maneira muito boa. Tem o professor Antônio Carlos, né, que fez a apresentação no primeiro dia, né? E ele estava falando justamente, ele mostrou diversas ferramentas aí que a gente pode utilizar, né? E as avaliações devem dar um retorno imediato e as atividades devem ter um certo nível de dificuldade atrelado a prazos, né? Uma coisa também que é muito, cada vez, apesar do curso poder ser assíncrono, né, isso não significa que ele não tenha que estar atrelado a prazos. Mesmo os cursos self-paced que tem nas plataformas, todos eles estabelecem um prazo para que as atividades sejam concluídas, né? E a mudança de foco está nisso, né? Quer dizer, durante muito tempo aí da nossa atividade... não tinha aquele outro não, Davi. Só na taxa verde. A gente colocou o foco em
time, né? Então, o professor ficava na frente da sala de aula dizendo que o conhecimento dele, isso aí não parece, não. passivamente isso, né? E com isso, a gente transmitia conhecimento. Só que o foco, quando a gente está partindo no ambiente virtual, tem que ser no aprendizado. Então, tudo que a gente vai fazer, na realidade, as próprias tarefas que a gente vai planejar e tudo, a gente tem que pensar em termos de aprendizagem. Qual é a possibilidade do aluno aprender sozinho, utilizando os recursos, né, os vídeos, as atividades e tudo, aprender o que é necessário. Né? E eu fiz vários cursos na plataforma EDX para entender isso daí, né? Como ouvinte, eu fiz como aluno regular. E é interessante o seguinte, né? A gente não tem propriamente interação com o professor, principalmente nesses cursos de off-taste. Então, eles têm que explicar o tempo todo no vídeo quais são outras situações que podem surgir que o aluno pode ter. Então, em cima disso que algumas questões aqui são levantadas, né? Então, algumas primeiras recomendações situar explicitamente o conteúdo da aula, né? Então, a ideia de você declarar um objetivo instrucional, que é aquilo que o professor quer passar, e um objetivo de aprendizado, que é aquilo que o aluno tem que aprender efetivamente, tem que ficar muito claro, né, a cada aula. Então, a gente deve planejar o que os alunos devem absorver de cada videoaula, né, desenvolver materiais extras para lidar com a confusão esperada do aluno. Na disciplina do semestre passado, por exemplo, apesar dos vídeos que eu tinha feito 10 vídeos lá, um para cada módulo da disciplina, né? Eu acabei fazendo outros 40 depois, utilizando os recursos caseiros mesmo, né, para resolução de exercícios, resolver dúvidas, não sei o que foram aparecendo ao longo do curso. Então, por mais que a gente faça, né, a gente tem que estar atento para essa questão de possíveis problemas de compreensão que o aluno possa ter durante as tarefas, né, a realização das tarefas. Né? Nesse sentido, é importante que a gente disponibilize vários exemplos e a tecnologia passa a ser um meio de apoiar essa aprendizagem e garantir o envolvimento do aluno. A questão do planejamento das videoaulas, né? Então, uma recomendação que tanto o Coursera quanto o EDX fazem a gente começar pensando em termos das avaliações, né? Nós, como professores que já ministramos as nossas disciplinas há muito tempo, já temos um rol de avaliações e provavelmente também a gente conseguiu mensurar os resultados de aprendizagem ao longo do tempo. Então, ele disse que é interessante a gente usar isso como um ponto de partida para direcionar o conteúdo da aula de vídeo, né? Então, justamente pensando no que a gente espera do aluno lá no final do curso, que a gente deve começar a planejar os roteiros dos vídeos. Os vídeos, de uma maneira geral, eles recomendam que sejam vídeos curtos também, de 4 a 9 minutos, né? Eu tenho tido a experiência com os alunos que mais do que 12 minutos o aluno perde o interesse. Inclusive até por uma questão de limitação do próprio vídeo, né? Quer dizer, a gente, aqui na USP, tem o tipo de vídeo que a gente faz ainda é muito colado na nossa maneira de utilizar slide, de ministrar a aula ao vivo. Né? E outra questão importante é também que os vídeos tenham títulos claros, sucintos, né, bem diretos, e que já indique para o aluno claramente o que ele vai ver naquele vídeo. Outra questão importante que eu estou fazendo aqui, eu não deveria estar fazendo, é não ler slides, né? Isso daí torna o vídeo muito monótono, né? Então, a ideia é que a gente faça uma combinação entre imagens e visuais, palavras-chave em slides, né? E muitas vezes também as figuras, a ideia é que as figuras tenham um certo nível de profundidade, mas também não sejam muito detalhadas, porque uma quantidade muito grande de detalhes nas figuras dispersa a atenção do aluno. Né? E aí, ao criar um conjunto de vídeos, a ideia é que a gente se baseie nas perguntas comuns que os alunos costumam fazer para a gente comumente,
e também ou vídeos com análise rápida de conteúdo de fundo, no qual o aluno pode ser fraco, né? Então, isso também é uma percepção que a gente vai adquirindo conforme vai utilizando esse tipo de tecnologia, né? Aí, em relação ao planejamento das videoaulas, então, é importante, quando a gente apresentar uma figura mais complexa, após a apresentação, a gente deixa ainda alguns segundos essa figura sendo visualizada, de tal forma que o aluno consiga absorver exatamente o que a gente queria. Outra questão importante é compartilhar o nosso processo de raciocínio, como a gente elaborou aquele raciocínio para representar naquela figura ou no slide, né? Ao final da aula, e também é importante no início da aula a gente dizer a que se propõe aquela aula, e ao final da aula também tem um slide resumo dos principais tópicos abordados ali. Eles recomendam também que a gente faça perguntas curtas no próprio vídeo e relativamente básicas, de tal forma que desperte um pouco no aluno a curiosidade ou a necessidade de ele assistir o próximo slide ou a próxima videoaula. E também é importante a gente fazer uma enquete para compartilhar opiniões e experiências, né? Eu tive recentemente aí um aluno meu falou: olha, professor, o senhor apresentou lá, nós gostamos muito disso aqui, só que tem muita coisa para fazer. Então, essa questão de dimensionamento também a gente vai sentindo conforme vai utilizando o material em sala de aula. Outra questão importante é que a gente apresente de 1 a 2 resultados de aprendizagem no início da videoaula, né? Então, sempre a videoaula seguinte se referir de alguma maneira ao que foi deixado como tarefa, né, em turmas passadas ou mesmo na aula passada, né? Então, a ideia é que a gente mantenha as perguntas simples e que faça uma pergunta para que os alunos se lembrem dos conceitos que eles podem utilizar num vídeo ou numa aula a seguir, tá? O uso das videoaulas, aí vem aquela questão, né? Então, é muito importante que a gente encare a videoaula como um meio de atingir os objetivos instrucionais e os objetivos de aprendizado. Essa questão de objetivos instrucionais e aprendizado está muito difundida hoje na academia nos Estados Unidos, porque eles são muito específicos. Por exemplo, eles dizem assim: olha, depois que você está fazendo uma exposição por volta de 8 a 10 minutos, é importante que você pare essa exposição e faça uma pergunta para o aluno, para que o aluno retome ou desperte ou renove o interesse no assunto, né? Outra questão é motivar o aluno a buscar informação complementar, né? Isso daí o vídeo também pode ajudar, facilitar a compreensão de conceitos. E eu acho que uma questão muito importante, principalmente no ensino virtual, é diminuir a carga cognitiva do aluno para aprender, né? Então, uma questão muito importante da videoaula é que a gente, enquanto professores, temos um raciocínio para apresentar, né, uma lógica de apresentação de um determinado tema, e isso daí na videoaula ajuda muito o aluno depois a procurar material adicional ou focar em algum texto específico, né? Então, é um papel muito importante na questão da elaboração do raciocínio. Em relação ao conteúdo do vídeo, é importante que a gente elabore um roteiro sobre esse conteúdo, aborde um conceito específico com título direto e simples, que facilite a revisão desse conteúdo, minimize, tanto quanto possível, a quantidade de texto no vídeo e explore a representação de conceitos em figuras, né? Então, a hora que a gente for gravar videoaulas, a tendência nossa é começar já gravando sobre os temas que nós vamos tratar, né? O pessoal do Coursera e do EDX é o seguinte: olha, além desses vídeos, é importante que vocês criem um vídeo de boas-vindas, outro vídeo introdutório a respeito do que vai ser abordado ao longo do curso, e nesses vídeos a gente procura falar mais diretamente com o aluno, não fica se apoiando em slides ou coisas do tipo, né? Outra questão que
eu não consigo fazer, até por uma questão de limitação, né, mas reproduzir o comportamento físico comum em uma sala de aula. Eles dizem que, normalmente, o ideal é que a gente ministre essa videoaula de pé e se movimente como se a gente se movimentasse na sala de aula, né? Evidentemente, tem algumas condições de contorno que nós precisamos olhar, por exemplo, os vídeos que eu gravei no CETEP, eu tinha que ficar parado mais ou menos no mesmo ponto, porque os slides depois iam ser colocados posteriormente ao lado aqui da minha cara, né? Então, eu não podia ficar indo para lá e para cá, porque o Renato não ia ter como acertar esse slide. E algumas atividades complementares aos vídeos, né, que o E-Disciplinas propõe, cada um normalmente tem as suas atividades, né, então bibliografia para aprofundar os conceitos, os casos ou exercícios com correção por pares, isso é importante, né, essa questão da correção por pares é outro mecanismo do aluno continuar aprendendo, né, ao corrigir do colega, ele também toma consciência do que ele fez de errado, né. E os testes de múltipla escolha sobre o conteúdo abordado no vídeo e do tema da aula, né? Então, sempre eles recomendam, ao final de cada vídeo, que você tenha também testes de múltipla escolha correspondentes, né? Pode ser 3 a 5 perguntas sobre o que foi exposto para o aluno fixar o conteúdo. Eu propus aqui uma sistematização final, né? Porque assim a gente consegue compreender um pouquinho qual é a posição que fica a videoaula nesse contexto, né? Então, de uma maneira geral, aqueles 2 objetivos iniciais que eu coloquei, né, de projetar o curso para atrair, motivar, envolver e voltar a envolver os alunos, e o foco de mostrar valor, né? Em cima desses 2 objetivos, a gente tem algumas regras, né? Então, definir a concepção estratégica do curso, avalie a concepção estratégica do curso, forneça uma lista dos resultados de aprendizagem, e utilize diferentes tipos de questão, né, para demonstrar valor. Aí eu vou detalhar agora o que está associado a cada uma dessas regras. Então, em relação à regra 1, a ideia é enaltecer o diferencial em relação ao curso tradicional, definir o perfil dos alunos ativos, definir as metas de aprendizagem, definir aulas as suas próprias metas de ensino, se a gente estiver pensando no curso online do tipo MOOC, né, que seria curso para grandes massas, e forneça uma lista de resultados de aprendizagem por módulo que seja mensurável por aluno, né? Isso daqui também acaba tendo impacto nessa ideia de demonstrar valor. Em relação a avaliar a concepção estratégica do curso, é importante que a gente tenha sempre uma pessoa para a gente conversar e discutir a proposta, né? Uma pessoa com quem eu converso muito no departamento é o professor Edson Casarini, que também tem uma experiência muito grande no ensino virtual. A gente sempre fica trocando figurinhas, a gente ministra cursos juntos muitas vezes, né? E é muito importante isso, né? Às vezes aquilo que você pode estar pensando que vai dar certo, o outro tem uma percepção diferente, isso muda, né? Então, é importante que a gente procure compartilhar as ideias com todo o grupo, né? Aí, dentro dessa ideia de fornecer uma lista de resultados, então, é importante que a gente conecte o resultado ao cotidiano de vida e de trabalho do aluno, que as avaliações devem ter um feedback imediato e é desejável um certo nível de dificuldade, conforme foi apresentado ali. E aqui, para que a avaliação utilize diferentes tipos de questão, a gente pode fazer questões formativas, questões de múltipla escolha e intercâmbio de atribuições de avaliação, né? Bom, até agora eu não falei sobre videoaula aqui, né? Eu falei tudo o que é o interessante que um curso virtual tenha, né? E ele aparece aqui, né? Na realidade, quando a gente projeta o curso e vai demonstrar valor, o vídeo é um meio para que a gente consiga fazer isso, né? E aí vem aquelas recomendações que eu comentei do vídeo aqui, né? Então, produzir vídeos curtos, facilitar a revisão de conteúdo, seguir as melhores práticas de multimídia. Nem sempre a gente tem os recursos adequados para isso, mas eu acho que é uma questão que a gente pode evoluir também, né? E utilize esses vídeo quizzes, que eles chamam, né, ao final de cada vídeo,
para engajar os alunos. Então, essa daí é basicamente a sistematização que eu fiz a respeito disso que nós apresentamos. Para finalizar, eu acho que nossa situação atual, de uma maneira geral, nós estamos vivendo um modelo híbrido de disciplinas, né? Quer dizer, a gente tem uma disciplina, as disciplinas hoje são virtuais, mas as aulas assíncronas são importantes também para complementar todo o conteúdo assíncrono que eles estão desenvolvendo. Nós temos duas plataformas institucionais muito boas, o eAulas e o eDisciplina, né, que eu já comentei na minha apresentação no início do semestre. O CETEP tem um papel muito importante agora nesse processo aí. Nós temos a sorte de já ter o CETEP, de já ter um corpo técnico lá à disposição para que a gente possa melhorar e viabilizar as videoaulas, né? Acho que nessa pandemia a gente não tem podido contar com esse recurso por motivos óbvios, então nós temos feito tem muitas iniciativas individuais para elaborar as videoaulas, e isso daí é importante também, principalmente a questão do apoio do aluno, que é do pai, né? Eu tenho uma aluna pai que me ajuda enormemente em tudo que eu faço, né? E participou, inclusive, daqueles vídeos que eu filmei junto com o CETEP. E nós temos tido também muito presente as orientações tanto da Pró-Reitoria de Graduação quanto da Comissão de Graduação. Quer dizer, acho que tem sido fundamentais, né? Tem algumas recomendações que têm chegado. Eu acho que é importante a gente começar a sistematizar essas orientações, no sentido de criar um banco aí de melhores práticas do que vem sendo feito na USP também, né? E em termos de situação futura, ou perspectivas futuras, eu acho que uma questão importante, quer dizer, só para vocês terem um número, no começo da pandemia, antes da pandemia, o número de acessos na plataforma, no eDisciplinas, era por volta de 9 mil acessos por dia. Nos 2 primeiros meses que a gente começou a utilizar o ensino virtual, esse acesso já tinha mudado para 50 mil acessos por dia, com 6 mil aulas simultaneamente feitas através do eDisciplinas. Então, acho assim, a gente, até pela escala da USP, já é possível a gente identificar se a USP poderia propor, ou, enfim, ou montar uma comissão para pensar em metodologias e padrões para elaboração de vídeos, contemplando diferentes possibilidades e modalidades, né? Então, evidentemente, um vídeo que a gente precisa aqui numa escola de engenharia é diferente de um vídeo que vai ser necessário num curso de filosofia, né? Mas se a gente tiver claramente o que a gente precisa fazer e quais seriam as possibilidades que a gente teria, como se fosse um plug and play aí para gravar vídeos, isso facilitaria muito, né? Uma questão que me preocupa muito nessa questão de videoaulas é incorporar a imagem institucional da USP para a elaboração de videoaulas, né? Eu tenho uma certa parcimônia em colocar as aulas lá no eAulas, porque, na realidade, quando a gente coloca no eAulas, o vídeo fica visível ou para toda a comunidade da USP ou para o mundo inteiro, né? E essa questão da imagem institucional, a gente percebe que as grandes universidades lá fora têm isso muito claro, né? Então, se você pega qualquer vídeo, por exemplo, de Harvard, ele tem um padrão que é comum a todos, e um padrão de filmagem, de qualidade, de maneira de apresentar conteúdo que está ligado a esses padrões de elaboração de vídeo, que são muito bons, né? Então, eu acho que é uma questão para evoluir o que a gente está fazendo, é como incorporar a imagem institucional da USP, de tal forma que tudo que a gente faça realmente possa ser disponibilizado para a comunidade em geral. Outra questão, essa questão veio conversando, o Daniel vem conversando muito comigo, e a gente trocando figurinhas sobre isso, que é motivar os docentes de disciplinas similares a colaborarem para desenvolver vídeos e disciplinas conjuntamente, né? Essa é uma experiência também que a gente pode observar nos cursos online do edX ou do Coursera, né? Muitas vezes você tem 6, 7 professores
que vão ministrar partes da disciplina, mas são disciplinas, provavelmente esses 7 professores ministram disciplinas similares nas suas unidades, né? Então, isso daí é uma questão muito importante também. E a outra questão, para finalizar, é o convênio com a plataforma do Coursera. Eu olhei ontem, né? A USP tem uma presença muito pequena no Coursera. Nós temos 16 disciplinas propostas no Coursera. Eu acho que isso é uma questão que a USP pode pensar em evoluir essa participação, mas para evoluir essa participação, eu acho que passa por tudo isso que eu falei antes, né, principalmente essa questão da imagem institucional da universidade, e eu vejo um ganho, né, talvez até por participar da comissão de internacionalização aqui da escola, que a visibilidade da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo como um todo, aumentaria muito se a gente tivesse uma presença, uma inserção maior na plataforma do Coursera, né? E isso daí, com certeza, no futuro, propiciaria outros tipos de atividades colaborativas com universidades no exterior. Então, era basicamente isso que eu gostaria de apresentar. Eu fico à disposição aí depois para eventuais dúvidas ou comentários. E agradeço muito o convite da professora Vilma, do professor Daniel e do professor Edson. Obrigado, espero ter correspondido à expectativa de vocês. Obrigada, Fábio, pela excelente apresentação. Perfeito. Tem Obrigado, ok. Tem uma pergunta só aqui, tá certo? Vamos verificar. Passar rapidamente aqui. Dá para explicar melhor este aspecto da redução de carga cognitiva para aprender? Sim. A ideia é a seguinte, né? Se nós não utilizássemos as videoaulas, primeiro a gente ficaria muito apoiado no modelo de ensino que a gente tem tradicionalmente, quer dizer, o professor ficaria por vídeo falando o tempo todo, discorrendo a respeito de um conteúdo, mesmo que a gente gravasse esse vídeo depois e colocasse à disposição do aluno, uma aula de 100 minutos com o professor falando continuamente ou eventualmente tendo algum tipo de interação com o aluno, seria extremamente cansativo. Então, a experiência que eu tenho, eu vou dar um exemplo bem prático, né? Eu tenho, na minha disciplina, eu tenho uma aula que eu falo sobre o registro do MRP, que é uma tabela que a gente tem que preencher com várias informações, e a gente vai fazendo isso para cada item do produto a ser fabricado. Normalmente, eu utilizo uma aula inteira de 100 minutos para desenvolver esse registro MRP na lousa, de um exemplo. Num vídeo, eu utilizei, para desenvolver o mesmo conteúdo, eu utilizei 11 minutos. Então, acho que é isso. Quer dizer, uma coisa que o aluno... Uma crítica que eu recebi ontem de um aluno da disciplina que eu estou ministrando agora para civil, ele falou assim, olha, professor, nós olhamos lá, somando tudo que tem que fazer, a gente vai ter que ficar na plataforma 180 minutos, né? Porque tinha as leituras, tinha os vídeos, tinha não sei o quê. Então, é isso, né? Na verdade, a gente tem que pensar um pouquinho em como reduzir, como ser bem específico e reduzir esse tempo do aluno para a retenção de conhecimento. Na retenção de conhecimento, a gente pode utilizar, além do vídeo, testes, enfim, outros mecanismos para diminuir essa carga cognitiva. Muito bem, Daniel, por favor, pode passar para você. Tudo bem. Na verdade, eu queria aproveitar e estender um pouco a pergunta, porque a gente está na palestra do Fábio, né? Mas a gente está todos aqui, eu acho que é bacana, né, Fábio? A gente abrir um pouco. Eu queria ver se vocês têm algum comentário dessa questão da carga cognitiva, alguma dica relacionada com isso. Isso é uma coisa que realmente preocupa muito os nossos docentes, e é uma coisa difícil de fazer, né? Então, eu queria saber se vocês têm mais alguma contribuição, Juliano, o Nelson, o Lucas, fiquem à vontade também, comentar um pouquinho. Tudo bem?
Eu prefiro deixar para comentar mais para o final. Mais para o final, tudo bem. Vocês querem comentar depois na outra parte? É que hoje, agora, a gente vai discutir algumas coisas mais gerais, né? Depois, na outra parte, a gente vai discutir uns detalhes. Aí eu vou pedir para o Fábio também fazer algumas contribuições. Então, se vocês tiverem alguma observação, fiquem à vontade, né? Mas realmente esse é um desafio, acho que o Fábio colocou bem, bastante dicas, várias dicas ali. Agora, teve algumas dicas, teve algumas perguntas em seguida ali, mais relacionadas com o CETEP, né? Então eu vou aproveitar e pedir para o Fábio comentar um pouco dos serviços que ele utilizou do CETEP, depois eu posso falar um pouco do que a nova diretoria tem planejado. A gente não conseguiu fazer, a gente está conseguindo a mesma regularidade de reuniões, mas a gente fez bastante reunião no semestre passado, e a gente tem alguns planos, né? Inclusive fizemos uma nova página lá do CETEP, e eu comento um pouco mais. Mas antes eu vou pedir para o Fábio falar um pouco dessa experiência aí. Acho que é até mais interessante do que eu ficar falando. Bom, eu vou contar exatamente como é que aconteceu isso daí, né? Eu fui tomar um cafezinho lá no departamento de engenharia de produção e encontrei o Daniel. E o Daniel falou assim para mim: olha, Fábio, eu estou querendo fazer videoaula, só que eu estou precisando de um curso, de uma disciplina para começar a fazer isso, né? E imediatamente eu falei: você já arrumou, então sou eu mesmo, né? E eu já tinha, na realidade, assim, as minhas disciplinas, por essa disciplina eu tenho um livro próprio, escrito e tal, não sei o que, tinha já o material bem estruturado, né? E então, eu tinha claramente o que eu precisava de cada capítulo do livro, de cada módulo da disciplina. O Daniel marcou uma reunião com a equipe, né, com o Humberto e com o Renato. Nós fizemos a reunião, acho que foi numa terça-feira. Eu conversei na segunda-feira de manhã com o Daniel. Na terça-feira de manhã nós fizemos uma reunião e na terça-tarde eu já comecei a gravar as aulas, né? Então, o Humberto ficou responsável pela gravação e a ideia foi, a gente usou o estúdio, eu fiquei junto com a minha aluna Pai, a gente ficou como se estivesse conversando a respeito dos assuntos. A gente estabeleceu um roteirinho do que a gente ia falar, então cada aula tinha mais ou menos 10 minutos mesmo. E a gente gravou, acho que 3 aulas num dia, 4 aulas no dia seguinte, mais o restante, em 3 dias nós finalizamos toda a parte de gravação. E depois nós ficamos aí, o Renato, eu fui conversar com o Renato para ver como é que seria a maneira mais adequada de inserir o conteúdo em slides e tal. E como eu tinha filmado com fundo preto, falei, bom, então eu vou fazer também os meus slides com fundo preto, assim fica fácil misturar ali com a imagem, né? Então eu preparei todos os slides, passei para o Renato, sentei junto com o Renato para a gente fazer 2 aulas juntos, mais ou menos, e depois aí o Renato viu o que eu queria, ele fez todo o resto. Em 3 semanas eu tinha os 10 vídeos prontos, né? Então, assim, e aí uma série de questõezinhas que foram aparecendo durante o processo de edição e tal, a gente foi resolvendo ali mesmo, né? Daí eu fiz uma documentação que, inclusive, eu tenho mania de modelar as coisas, né, conforme eu estava mostrando para vocês aí, e modelei como é que tinha sido o meu processo lá no CETEP, né, de conseguir fazer o vídeo e tal. E, evidentemente, a gente ia dar continuidade depois, né, porque uma coisa foram esses vídeos expositivos, eu pretendia também fazer alguns vídeos com os outros autores do meu livro, né, tem o professor Renato Belhotto, o professor Walter Azzolini, que a gente combinou daí para cada módulo da disciplina fazer um vídeo conversando a respeito dos conceitos, nós 3 juntos, né. Mas aí não deu tempo, né? Aí surgiu a pandemia, não deu tempo. Mas a experiência foi muito positiva. E eu acho, assim, a ideia, a concepção, acho que foi importante, inicial, do que eu queria fazer. Isso ajudou a orientar também o pessoal lá do CETEP, e ao mesmo tempo o pessoal do CETEP tinha um conhecimento muito grande da parte técnica, que eu desconhecia completamente. Então, casou bem isso, né? Então, eu acho que, conforme eu e o Daniel também continuamos conversando nos cafezinhos, né, o Daniel tem essa ideia, fala, olha,
quando o professor chega lá no CETEP, a ideia é que ele tenha algumas possibilidades de fazer vídeo, né? Alguns tipos de vídeo que ele possa fazer, ele diz qual é e a gente já engata naquilo e começa a fazer, né? Então, acho que nós temos um corpo técnico muito bom e uma questão importante também que eu senti da parte dos técnicos é que eles se sentiram muito valorizados e contentes depois que foi finalizado o processo como um todo, né? Então, acho que a gente também, muitas vezes, espera que os serviços cheguem até a gente, né? Mas acho que tem que ser uma via de mão dupla. Nós também temos que solicitar o serviço ao CETEP para que ele se mobilize para fazer também. Obrigado, viu, Fábio, pelos elogios aí. Mas eu acho que é bem interessante essa experiência do Fábio, porque é uma coisa que, quando eu assumi o CETEP, na metade do ano passado, eu e o André, na verdade, não só eu, né, tenho que aqui falar, o André, ele está num estágio no exterior, né, o professor André Cunha, né, que acho que todos vocês conhecem, ele é o meu vice-chefe, eu não sei se é chefe ou se é presidente, mas é vice-diretor, né, diretor do CETEP, né, e nós assumimos muito com essa ideia de dar continuidade a essa evolução do CETEP, né, para tornar ele um instrumento dentro desse novo paradigma de ensino que a gente está enfrentando. Então, o que o Fábio falou é uma coisa muito importante. Eu acho que a gente está na pandemia, a gente está fazendo alguns vídeos, mas existe um outro lado B aí, porque a gente pode pegar esse vídeo, deixar ele fechado dentro do E-Disciplinas, deixar ele fechado, inclusive dentro do E-Aulas, né? E o Fábio até lembrou para a gente, o E-Aulas ele é uma ferramenta muito interessante, viu, gente? Porque ele se parece com o YouTube, mas ele tem um controle mais interessante. Por exemplo, ele faz esse filtro, abre aspas ali, né? Mas assim, a gente tem ferramentas hoje, fechando essas aspas, né, que nos permite criar serviços para o mundo, na verdade, e esse vai ser o desafio das universidades de excelência. Então eu acho que tem um lado que é você fazer aquele vídeo rápido que você precisa complementar para a disciplina naquele momento. Mas tem um outro lado da moeda aí, que é o que o Fábio está comentando, que é nós temos aí especialistas mundiais em várias frentes, né? E aí o que acontece? Nós podemos estar criando esse conteúdo num curso do Coursera e ser acessado pelo mundo inteiro. E é interessante, se você entra na plataforma EDX, a gente fala assim, mas é o MIT, Harvard, mas você vai ver universidades, eu não sei, na minha área ali, que é a área do design, né, se você entra nas universidades lá holandesas, né, TU Delft, etc., eles têm um monte de curso sensacional dentro do EDX. Então, hoje, se você é da área de design e você entra no EDX, você vai achar que TU Delft é uma super universidade, e é nessa área. E ela vai ser reconhecida porque ela está numa plataforma mundial, né? E para estar lá, é o que o Fábio falou, não é qualquer vídeo, né? A gente vai ter que começar a pensar na imagem institucional da USP. Então, viu, acho que o Sete, né, fez a pergunta, a gente está, nosso sonho, né, a gente está trabalhando aqui com uma equipe bem forte, para poder prover isso para a ESC, né? Então a ideia é a gente ter a gente vê isso como missão, e para isso ter um conjunto de serviços bem formatados, né? O que o Fábio passou é um tipo de serviço que a gente pensa em oferecer aos docentes, quando voltar da pandemia, que é assim, olha, já fiz alguns vídeos, eu já tenho algo estruturado, eu já tenho uma disciplina, mas eu quero fazer um vídeo mais bem acabado, com mais edição, com filme no meio, com externa, com conversa, com uma visita numa fábrica, ou alguma coisa assim, né? Aí a gente poder ter esse espaço aqui no CETEP, né? E a gente está trabalhando muito forte, a gente trabalhou o semestre passado agora, mesmo na pandemia, à distância, a gente estava trabalhando um pouco ainda nessa ideia que o Fábio falou de modelos de vídeo, né? A gente quer que no futuro o professor chegue aqui, ele tenha ali uma cartela, né? Aqui tem as possibilidades que a gente faz. Mas eu não quero nenhuma dessas, né? Eu quero uma pizza que não tem no cardápio. Tudo bem, a gente vai atrás e faz e põe no cardápio, tá certo? Mas essa é um pouco a ideia que a gente está trabalhando, de um lado. E do outro é um tipo de serviço que a gente também já estava oferecendo no semestre passado, poucos professores usaram, que é esse apoio mais tutorial mesmo, né? Então a gente fez algumas montagens aqui, então o professor
por exemplo, eu quero aprender a usar um determinado software, talvez ele possa vir aqui, o software já está instaladinho e tudo, e aí do lado do técnico ele vai manipulando e o técnico vai ajudando ele a diminuir a curva de aprendizado. Isso é uma outra coisa que a gente acha que a gente pode oferecer. E a sala de aula que a gente está recuperando, viu, gente? Então isso é um sonho futuro, depois a gente vai falar para vocês, mas essa transmissão já é parte de um projeto nosso aqui, de ter uma sala de aula onde, quando voltar a pandemia, a gente possa ter alguns alunos aqui, professores de fora, e os alunos conversando e falando com o vídeo. Esse é um outro nosso sonho também. Então, estamos trabalhando nessas 3 frentes, nessa área do digital. E se vocês entrarem no novo site do CETEP, que está no portal, viu, Sete, vocês vão ver que ele tem uma área lá de dicas. Nós criamos essas dicas e passamos para os alunos PAI que fizeram as oficinas, mas a gente vai continuar mantendo essas dicas. Então, quem quiser esses vídeos, etc., a gente vai estar apontando para vários recursos de vídeo, de software, de aprendizado. É uma página que chama Dicas para Docentes. Então, vocês podem ir para lá, a gente vai continuar mantendo. Fiz um merchan muito grande, né, Fábio? Nossa, desculpa. Mas vamos retomando ao tema aí o tema da cognição, ele tem um aspecto aí importante, que eu acho que também é o tipo da forma de aprender, né? Porque uma coisa que fica na minha mente, viu, Fábio, quando eu falo em videoaula, eu adoro a ideia do vídeo, por exemplo, porque você começa a individualizar muito mais o aprendizado, né? Na aula normal, você fala para 60 alunos, tem 2 acompanhando, 20 mais ou menos, e tem uma parcela que às vezes está perdida, né? E aí no vídeo a gente tem aquela possibilidade do aluno ter a sua própria velocidade, né? Um aluno que já tem um repertório, ele já conhece aquele assunto, de repente ele pode ir lá, e a gente sabe que os alunos fazem isso, e a gente mesmo faz, e é ótimo, tá? Ele aumenta a velocidade do vídeo, e vai, porque ele já conhece um pouco daquele assunto, então ele aumenta a velocidade e vai embora. O outro que não, ele pode ir parando o vídeo, estudando para retomar o vídeo. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, e sobre estilos de aprendizagem também, né? Se vocês quiserem, se vocês têm uma experiência sobre isso. Eu acho que essa questão de estilo de aprendizagem é fundamental, né? E a plataforma permite que a gente explore os diferentes estilos de aprendizagem, né? Tem gente que aprende mais assistindo a um vídeo, tem gente que aprende mais lendo um texto, e assim, tem gente que aprende utilizando os dois, né? Enfim, então é importante que a gente tenha, na realidade, uma diversidade de opções dentro de uma aula para que o aluno aprenda, né? Então, ele vai ter o vídeo, ele vai ter a leitura, ele vai ter os testes, ele vai ter a correção por pares, que é uma questão, acho que fundamental que a plataforma oferece, né? Uma questão importante também, né? As próprias avaliações que a gente faz, né? A gente tem que repensar um pouquinho o que é avaliação na plataforma, né? Porque uma coisa era a avaliação que a gente dava em sala, que o aluno sentava, não podia olhar, agora em casa ele pode ver tudo, você não tem controle sobre isso. O único controle que você pode fazer é minimizar o tempo que o cara vai ficar na frente numa questão que ele tem que responder. Mas eles são muito mais espertos que a gente, eles já nasceram nessa tecnologia e a gente está aprendendo, né? Então, eu vejo que a forma como a pessoa aprende é uma questão que tem que estar contemplado na própria definição do objetivo instrucional e no objetivo de aprendizado, né? E isso daí, a partir daí, a gente abre diferentes opções dentro da plataforma. Pessoal, eu acho que... fica à vontade. Eu só queria comentar a história dos estilos de aprendizagem. Isso é uma coisa que me preocupa bastante nesse momento. Eu sempre valorizei muito isso, desde a época que eu tive no CETEP, que a gente trabalhou bastante junto com a Nídia, quando ela estava ainda, antes dela aposentar, e pelo menos nos últimos 15 anos eu tenho registrado quais são os perfis de estilos de aprendizagem dos alunos da Civil que eu dou aula, e eu tenho tentado desenvolver projetos que atendam a essa vertente que é muito forte nos alunos de engenharia, em particular aqueles da Civil com os quais eu lido. E o projeto tem sido uma alternativa legal para contemplar os alunos ativos, né? Tem sido bem interessante.
Só que não dá para fazer o projeto nos mesmos moldes que a gente fazia presencialmente, não dá para fazer à distância, não dá para coletar dado na rua. Né? Então, esse é um desafio extra que a gente tem nesse momento. Como é que a gente transforma essa experiência numa coisa ativa, mas mais ativa do que simplesmente responder um questionário ou enfim, um Kahoot, alguma dessas metodologias aí que estão disponíveis online. Porque o projeto é difícil, né, você fazer totalmente à distância. E esse é um desafio tremendo, que eu já decidi que nesse momento, nesse semestre em particular, eu ainda não vou enfrentar, porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Mas ficou no meu radar. Eu acho que a gente vai ter que pensar nisso mais para frente, porque é um caminho, nós vamos ter que aprender a fazer isso também. Né? Era isso. Desculpe, Daniel. Obrigado. Desculpa, só antes eu queria fazer uma fala aqui, que eu fui um pouco indelicado, talvez. Esqueci de mencionar o Antônio Nelson, que deu um super gás aqui no CETEP, né? Na verdade, tudo isso que a gente está tentando é dar uma continuidade com um trabalho bem bacana, e a ESC, eu acho que ela foi pioneira, eu só queria complementar isso também, chamar a atenção, que a ESC foi pioneira, né, se não me engano, né, Nelson, 1981, né, que é o CETEP, e esse ano, por exemplo, nas DCNs, as DCNs obrigam, né, que todas as instituições de ensino de engenharia obrigam, né, elas têm um programa continuado de formação de professores. Então, isso que a gente está fazendo aqui nessa semana já vai ajudar a atender esse requisito, mas eu acredito que a gente ainda tem muito espaço para melhorar, mas graças a esse trabalho que foi feito lá desde 81, eu tenho certeza que hoje a gente está na frente. Eu acho que tem muitas escolas de engenharia pensando em criar algo como o CETEP. Então, e a gente já teve essa sorte de ter aqui na nossa escola professores aí visionários que batalharam por essa ideia. Pessoal, eu acho que a gente vai ter bastante ainda tempo para discutir, a gente está próximo das 10 horas, né? Se vocês topam, a gente faz um break agora para a gente começar a sessão de troca de experiência. Né? Então, só para explicar melhor aí para a pessoa que está nos ouvindo no YouTube, a diferença das duas é que uma é um pouco mais conceitual, a gente aborda essas questões mais gerais de diretrizes, né? E isso... e a outra, a gente vai para detalhes mais específicos, para tentar inspirar vocês e dar algumas ideias. E aí depois a gente debate junto com vocês tudo isso junto, tá? Então, com isso a gente está atendendo aí duas demandas, né? Tem professores que às vezes conhecem a tecnologia, querem saber mais como, o contexto, né? De como usar, que é essa primeira parte. E outros que às vezes agora entenderam o contexto, mas estão querendo começar a saber, a mexer realmente na tecnologia. E é o que a gente vai fazer depois do nosso intervalo, do nosso café, que é virtual, né? Então, não vai dar para levar o café até vocês, tá certo? Então, Daniel, pegue um café, uma água. Só me permite, Daniel? Por favor. Complementando a fala, que você se lembrar do CETEP, lembrar do professor Giorgetti, né? Que iniciou essa lá, importante na década de 80, realmente, ver esse histórico aí para... O Marcos realmente foi um visionário. Ele concebeu o CETEP numa época que o que o CETEP mais precisava fazer era uma coisa que hoje para a gente é trivial. Até para fazer slide naquela época a gente não tinha recurso. Né? Então o CETEP tinha essa vertente tecnológica da época, né? Além de ter um lastro teórico, conceitual fantástico. Então eu acho que é muito bem lembrado. A Vilma falou... Tem que lembrar o Márcio Giorgetti, porque foi ele que plantou essa semente aí. Eu não estava em 81 ainda, né? Eu me lembro, só um minutinho, eu me lembro que eu ia fazer uma ocasião, fui fazer uma apresentação e levei, queria colocar cores nas transparências, né? E foi lá no CETEP que eles me ajudaram a fazer, imagina, na época das transparências. Tá muito bem. Eu acho ótimo, Daniel, dar um intervalo, nós já estamos... às 10 horas e retomamos às 10, né, Perfeito. A gente pode retomar 10:05, pode ser? 10 minutinhos, aí todo mundo levanta, faz uma ginástica e toma um café, e a gente vai só fechar aqui as câmeras, mas vocês podem deixar aí ligado o canal do YouTube, e vai ser no mesmo canal, vai ser direto a transmissão, tá certo? Então, muito obrigado aí, e aí, Renato, se você puder pôr o break para nós. Muito bem.